Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, tô aqui no Põe no Bolso, né? Era um pouco diferente, mas que dia, hein? Que dia. Ontem, né, por conta do feriado aqui de Tiradentes, bolsa fechada, os ADRs estavam funcionando. O índice, né, o S&P, Dow Jones subindo 1% lá pela manhã. Depois nós tivemos a fala do presidente do Fed, o Jeremy Powell, reforçando, né, o cenário de que o Fed precisa aumentar o ritmo do aumento de juros. Tem que subir esse ritmo. Tá? E hoje, né, o mercado ainda precificando esse movimento. Pra você ter uma ideia, a curva de juros norte-americana está apontando para alta de meio ponto, de 0,5, né, 0,5 ponto percentual, 50 bips em maio, junho, julho e setembro, para fechar setembro entre 2,25 e 2,5. Isso era esperado para o final do ano, né? Então existe chance de ter mais aumentos, né, de talvez uma magnitude menor até o final do ano. Então chegar aí em 2,75 ou até no limite a faixa de 3%, algo que a gente não pode duvidar de nada, porque a gente tem a questão da guerra na Ucrânia e Rússia, que não está longe de ser resolvido, né? Muito pelo contrário, né? A Rússia intensificando os ataques, isso gera diversos problemas, né? Questão de preço de commodity, questão em especial o preço de commodity que é inflação. Outra questão também, isso vem afetando o mercado brasileiro desde a segunda semana do mês, que é a questão do lockdown na China. Né? A China, Xangai e outras províncias muito importantes estão em lockdown e isso reduz, né? A China é a nossa nossa maior importadora, né? Em especial na parte de commodities, minério de ferro e soja. E no caso do minério de ferro, tem uma preocupação a mais porque os estoques na China estão altos. Né? Então, talvez essa redução de demanda, né, ela talvez não vai ser tão sentida, quer dizer, vai ser mais sentida, na verdade, na questão do preço, porque os estoques estão altos. Não há tanta necessidade de ir ao mercado comprar. Né? Então, expectativa ainda que os preços do minério de ferro continuem esse movimento de queda que a gente vem acompanhando. Mesmo, né, com BHP, Rio Tinto e Vale, nos últimos relatórios de produção, apontando redução de produção, né, ou seja, oferta menor. Então, vai ser essa parte do minério de ferro era uma coisa que era comentado, esperado para o começo do ano, essa questão dessa redução. E aí a China foi comprando, tomando estoque, e agora a gente está tendo esse processo de correção das commodities. E, né, a gente vai falando, Vale em destaque de baixa, siderurgias em destaque de baixa e hoje mais uma vez esse movimento. Esse movimento que afeta em especial as commodities e que vem proporcionando, né, a retirada dos investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira. Né, a gente está indo aí para uma marca, eu não vi o último número, mas está chegando aí, chegando em 1 bi de retirada dos investidores estrangeiros nesse mês. Tudo bem que foi uma entrada de fluxo gigantesca, mas as commodities, né, que ainda são, né, o principal atrativo da Bolsa Brasileira, e o gringo vai em busca disso, uma vez que a Rússia, que seria uma alternativa a commodities, não tem como investir lá, né? Então desaguando, né? Realizando lucro, é uma realização de lucro, né? Depois desse movimento de alta, em especial da parte das commodities. Então a gente tem commodities que vem pressionando o mercado já há 2 semanas. O mercado que subiu e estava em sinal de topo. Mas essa adição de pressão com relação a aumento de juros e redução de estímulos por parte do Fed proporcionou essa semana de queda, a 3ª semana consecutiva de queda do Ibovespa, retornando para a região dos 111 mil pontos, que são aqueles níveis, foi aquele nível lá de meados de março, né, quando bateu e o mercado iniciou um movimento de alta. Então, da mesma forma que subiu, está devolvendo todo o movimento. Então, graficamente, vamos dar uma olhada como é que ficou, mas
são esses dois fatores que pegaram o mercado, né? O commodities que já vem pressionando e agora, né, o próprio presidente do Fed que sempre relutou em defender, aumentar o ritmo, falou que agora, não é que se entregou, né? Ele assumiu que pensar que a inflação ia arrefecer, ia diminuir, que a gente tinha atingido o pico de inflação, foi algo errado e agora vai ter que correr atrás da curva para corrigir isso. E é o que o nosso Banco Central fez ano passado, né? Foi subindo juros para conter essa questão inflacionária. Beleza? Beleza. Então, sobre isso, o movimento de hoje, vamos dar uma olhada no gráfico e entender melhor. Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui? Né? Ibovespa fechando aí na região dos 111 mil pontos, retornando muito próximo do ponto, né? Do ponto que deu compra aqui entre os dias, né, 17 de março aqui, né? Foi esse ponto aqui, a partir desse movimento que o mercado acelerou, esse movimento confirmou fundo, né? Mais um fundo. Então, ainda estamos numa região de suporte importante. O ponto é, no curtíssimo prazo, perdemos a tendência de alta, né? A tendência de alta no curtíssimo prazo foi anulada com a perda desses 115 mil pontos. Em especial quando confirmou a perda da média móvel de 21. E agora vamos lá no semanal para entender um pouquinho mais sobre isso. O que a gente tem? Né? A gente teve essa perna de alta, essa correção do ano passado, essa perna de alta e agora está retornando, está muito próximo do último fundo dessa perna de alta, né? Então, no curto prazo ainda há expectativa, o viés ainda é de alta. A gente só vai anular qualquer sinalização de compra, assim, o mercado vai de fato acelerar o processo de correção abaixo dos 109 mil pontos. O que não parece o cenário mais provável, por quê? Né? Pelo viés de alta, o retorno aqui para as médias, né, do semanal. Então o mercado ficou longe das médias e agora voltou para as médias. Então beleza, algo a gente tem que ver como natural desse movimento, né? E tá num risco retorno bem do interessante. Então, pensando nisso, né, a gente tem aqui IFR próximo da região de sobrevenda, então é um ponto importante para você colocar na conta. Você tem o OBV que, né, segue o movimento de baixa, mas ainda seguindo o preço, né, ainda está seguindo o preço, nada muito a falar. E o que chamou bastante a atenção é a questão do volume, né? O que aconteceu? O volume, apesar da forte queda de hoje, não foi um volume forte, né? Não foi um volume muito forte. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem que pensar na tendência. E a tendência é ainda de alta. Então, ainda, enquanto acima dos 109 mil pontos, a gente tem que buscar compra. E o risco retorno nesse momento está interessante. Dito isso, né, só antes disso, né, vamos dar uma olhada no dólar rapidinho. Então, o dólar é o seguinte, vamos lá. O dólar voltou lá para o fundo, o topo rompido, né? Foi esse topo 2020, essa região aqui 2020, rompido, um ponto de suporte extremamente importante e deixou o terceiro candle de indefinição, né? Isso aqui é um sinal de compra, né? Eu, particularmente, pretendo adicionar um pouquinho de fundo cambial dentro da minha composição, né, que está bem defasado. Eu fiz umas parciais ao finalzinho do ano, ali do final do ano passado. Não fiz nenhum movimento de compra nessa queda aqui. E agora, finalmente, né, a gente tem sinais concretos de que aqui é um suporte importante, que soma-se a esse nível de sobrevenda do IFR extremamente relevante, está nas mínimas das mínimas
Então, de fato, está bem descontado. Então, o que eu falo, ser o mosco, né? Não tem como ser o mosco, não tem como acertar o fundo do fundo. Mas você tem um mercado bem descontado, você tem candles de indefinição sendo formados, né? Você tem aqui o OBV também mostrando força, né? Mostrando a força compradora que está por aqui. Então, vale a pena, né? O risco-retorno é interessante para esse tipo de operação. E como eu já venho falando para vocês, a gente vem esperando essa compra desde janeiro e sempre vá em busca de fundos que possuem baixa taxa de administração, né? Isso você vai encontrar em diversas plataformas, até em bancos você encontra esse tipo de produto. Então, acho que agora é um ponto interessante para adicionar um pouco de câmbio dentro do portfólio. Beleza? Voltando para o Ibovespa, né, nessa tese de que enquanto acima dos 109 mil pontos a gente tem que buscar compra. Tá? Quais papéis a gente gosta? Né? B3, que está no ponto, né? Tá no ponto de entrada, está no nosso ponto de entrada, aqui essa região dos 14,40, 14,30, está fechando exatamente no ponto de entrada. Então, uma reação positiva por aqui vale uma compra, vale observar que a queda, o mercado desmanchou, B3, querendo ou não, tem um beta até que razoável, nem sentiu um movimento de queda, né? Então, um papel que está em forte tendência de alta e que, querendo ou não, tem uma relação importante com o Ibovespa, em especial na expectativa de uma recuperação. Então é um call mais agressivo e que está no preço que eu acho razoável, bem razoável, né? Esse 14,40, 14,30. Então mostrou força compradora, beleza. Confirmou a perda da média móvel 72, cai fora, né? Então tá meio no 0 a 0, né? Deu a entrada aqui, tá meio que no 0 a 0. Como a gente já falou, SAMB, né? Santander. Santander, inclusive, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo uma matéria, essa aqui, da Infomoney, matéria muito, muito boa sobre perspectivas e resultados dos bancos, tá? Então, bem legal, batendo muito na questão da inadimplência, que a inadimplência vai ser forte, né? Querendo ou não, vai ser forte, isso acaba pegando o setor, mas alguns qualidade de ativo, enfim, não deve ser um resultado brilhante, né? Me assustou um pouco essa prévia. Mas Santander mostrou, o que foi dito aqui, mostrou uma certa resiliência, né? Santander, o pessoal gostou bastante da parte de Itaú, acho que Itaú vai entregar um resultado mais interessante. Banco do Brasil também, que é o mais barato, né? Então, legal, dá uma olhada, deixar aqui para você na descrição. Aqui, a gente está falando de Santander, está perdendo o último fundo, né? Não tem como fazer nada. O que me chamou bastante atenção, que era o segundo banco, né, que eu acho mais interessante. Na verdade, o terceiro, né? O primeiro é Banco do Brasil, depois Santander, depois Itaú. Itaúsa, né, que é par, né, do Itaú, e demonstrou uma força compradora bem forte nesse final de dia, né? Aqui, ó, nesses 60 minutos, a gente pode observar aqui, ó, nesse final do dia, muito bom. E, como a gente pode observar, tem chances aí de deixar um candle de indefinição. Então, o risco-retorno aqui, bem interessante mesmo. Compra a favor da tendência de alta de curtíssimo prazo, né? Ainda no curtíssimo prazo, ainda estamos no último suporte mais importante, que é justamente essa região dos R$10. O que precisa? Um sinal de compra, né? Seria um gap de alta, superando a máxima de hoje, né? na segunda-feira, ou fechar com um candle de reversão, alguma coisa nesse sentido. Então, se for para pensar, né, entre Itaúsa, mas eu gosto de Itaú, né? Sei lá, mas eu prefiro Itaú. Também, né? O Itaú, ele está testando a média móvel de 72, tá nesse suporte extremamente importante, foi o último topo rompido, tá? É a mesma situação. O que eu gosto mais de Itaúsa é porque é um pouquinho mais volátil, né? É um pouquinho mais volátil. Então, não é tanto, é a mesma
coisa, né? Vamos pensar, é a mesma coisa. Mas graficamente falando, eu prefiro Itaúsa, tá? Banco do Brasil tá longe do ponto, né? R$33, então nada a dizer sobre Banco do Brasil. Se você gosta de Bradesco, que eu não gosto muito, né? Tá num ponto também de suporte extremamente importante, que é essa região dos R$19. Se você gosta, também tem um risco-retorno interessante. Perdeu esses R$19, vai para fechar gap por conta desse pivô de baixo. Beleza? Outro papel que a gente estava de olho, Marfrig. Anulou os candles de reversão, mas ainda está no suporte mais importante. Um sinal de compra, um candle de reversão no dia sob esse 18,50, 18,40 é compra, tá? Ainda é compra, beleza? Então, monitorar, por enquanto deixar aí na carteirinha de radar, né? Monitorar esse 18,50, 18,60 de Marfrig, se mostrar uma reação positiva, vai ser bem interessante. Suzano, né? Sofrendo junto com as commodities, né? Mas tem, como a gente já comentou por aqui, tem uma questão muito diferente do minério de ferro, porque os estoques de celulose na China, em especial na China, né? Eles estão baixos. Então, diferente do minério de ferro, que os estoques estão altos, de celulose não estão nesse movimento. E os preços seguem em alta, tá? Então aqui seria muito interessante se deixar um candle de reversão por conta disso aqui. A gente pode formar um OKI aqui, ó, sobre um fundo extremamente importante. Se abrir com gap de alta, tem compra. Tem compra aqui. Tá? Se abrir com esse gap de alta rompendo em R$52, tem compra, né, na abertura de segunda-feira. Tem sinais bem legais de que IFR em região de sobrevenda. O OBV ele está bem comportado, não perdeu a última mínima, então o volume vem perdendo força, né? O volume na venda hoje foi, se você observar esse volume aqui foi agora no finalzinho, mas não foi para mínima, né? Então eu fico muito mais propenso para acreditar que aqui é um candle de reversão do que o papel abrir caminho para perder R$51 por conta desse volume, entendeu? É essa a interpretação que eu tenho. Então, gosto bastante. Se você não quer se expor, e aí isso é um estudo que eu vou pensar também, não quer se expor tanto a commodities, mas quer pegar um pouco de celulose, Klabin, tá bem bonita mesmo, né? No último fundo mais importante foi esse fundo marcado aí no meados do ano passado, candle de reversão formado, OBV, né? A gente anulou, né? Mas você pode observar que o OBV não está acelerando na venda, o papel está descontado, né? E um risco-retorno excelente. Enfim, eu vou dar uma olhada nos múltiplos também. Acho que vale a pena dar uma olhada nos múltiplos e entender qual múltiplo está mais interessante, se é Klabin ou Suzano. Mas eu prefiro, se for para ter exposição à celulose, ir direto para Suzano. Tá? Ainda sigo com essa opinião. Fleury, né? A gente vem comentando sobre Fleury. Não deixou um candle de reversão no semanal, mas a gente já falou do seguinte: o volume na compra sobre essa região dos 15,20, sobre a região do 15,20, 15,60 é algo a dispensar, né? Porque o papel está bem descontado, né? E demonstrando sinais de reversão, candles positivos, a queda, o papel ficou praticamente estável e é um papel defensivo. E se a gente observar, desenhou no pivô de alta. Precisa confirmar o rompimento de R$16. Confirmou o rompimento de R$16, aí o mercado, aí o papel abre uma oportunidade de compra aí, pensando em position, tá? Essa é a ideia, beleza? A gente gosta bastante, mas ainda está longe do preço. Ipera, né? Mas está longe do preço, né? Enquanto acima do 36,50
Difícil comprar o papel por aqui. Aqui eu pensaria só em parcial. Empresa publica quarta-feira. Inclusive, pessoal, se vocês por acaso ainda não seguem o Instagram do Põe no Bolso, né? Vai lá, siga nosso Instagram. Segunda-feira eu vou postar a agenda de resultados dessa semana, começou a temporada de resultados, e a agenda econômica. A agenda econômica da semana que vem vai ser bem importante em termos de inflação, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, beleza? Então, segunda-feira tem conteúdo aí novo na parte do Põe no Bolso. E pra gente fechar, Vale, né? Vamos falar um pouquinho de Vale. Papel extremamente descontado, mas como eu falei para vocês, não tem como. Commodities é direcional e contra é sofrer, tá? É sofrer. Tem que esperar um sinal relevante, né, de compra. Algo nesse sentido aqui, ó, abrir com gap de alta, né, deixar enfim, aqui é um ponto eu gosto, R$81, 70. As últimas compras foram feitas nessa região dos 82 com 77. Esse é o ponto, né? Não acho que é para encher a mão, porque o papel é o melhor ponto de compra da história de Vale. Não acho, mas aqui é um ponto para buscar uma entrada assim, adicionar um pouco no portfólio, né? Quem já tem, vem segurando, tal. Então, vamos ficar de olho. Precisa dar um sinal de reversão. Se perder 77,40, aí fica bem estranho, Mas papel em forte tendência de alta, retornando para as médias, em especial para a média móvel 72 do semanal. Então, tranquilo, né? Tem que pensar que foi um movimento de correção natural, afinal de contas, né? O papel bateu aí os R$102, né? Subiu rápido, né? De novembro até fevereiro, está sofrendo essa correção e retornando para o último grande ponto de compra, essa região dos 80 com R$77. Só para não perder a blue chip, né? Petrobras, nada, né? Papel travado por aqui, enquanto acima dos R$29, tenta aqui, segue a tendência de alta sem grandes problemas. Aí temos, né, a gente comentou ontem de Uzi Minas, de fato, o papel respeitou o último fundo, né? Esse volume na venda foi forte, mas como eu falei, se você gosta do papel e acha que tem uma possibilidade de uma reversão por aqui, seu risco-retorno está ótimo, e eu iria via opções, tá? Não acho que o papel vai voltar, não acho. O resultado foi muito ruim mesmo, assim, e a tendência para as commodities nesse primeiro semestre aí não são boas, então não carregaria tanto, não buscaria tanta entrada assim, não. E para quem carrega Gerdau, mínima, deixa seu stop loss, né? Eu em particular carrego Gerdau já há um bom tempo. Encerrar o restante das parciais, eu fiz umas parciais por aqui. Se perder a mínima de hoje na segunda-feira, né? Ou seja, confirmar esse sinal de reversão, eu pelo menos vou encerrar toda a posição e esperar uma melhor oportunidade aí na região dos R$26, R$23. Tranquilo? Esses foram os papéis que a gente vinha acompanhando. Vamos dar uma olhada aqui nos destaques de alta e de baixa, né? O dólar foi destaque de alta. Copel, enfim, eu tenho dificuldade de comprar topo, né? Difícil. Um papel que vem segurando bem, né? E por conta da expectativa de um resultado até que decente, é Ambev, né? Assim, não é meu preferido. Não sei, não gosto tanto, mas tem que falar. Tem fundo em 14,40 e compra por aqui sim, né? Isso a gente tem que assumir, que tem realmente um sinal de fundo mais relevante aqui, né? Um fundo ascendente ao R$14, um pivô de alta, né? E aí
Tá interessante, para quem gosta do papel, o stop tá curto. Perdeu 14,40 fechamento diário, você cai fora e tenta levar aí o rompimento dos 15,60, tá? Do outro lado, CSN, seguindo o movimento dos ADRs também, né? Aqui, sim, se a Vale apresentou um resultado bem ruim na parte de produção de minério de ferro, né? Foi de vendas ruins, e a Uzi Minas apresentou um resultado bem difícil, bem ruim também na parte de siderurgia, o CSN deve sofrer ainda mais, né? Ainda mais. É isso que o mercado vem precificando. Caminho aberto aí para os R$20. Na minha opinião aí é R$20 tranquilo. Ânima. Perdendo o último fundo, né? Então, difícil. Aqui é difícil. Papel perdendo o último fundo. Tem espaço aqui para a mínima do 2020 em 5,20. Tenda. O setor tá, né? Já comentou sobre essa questão do setor, já. Não é interessante, parece bonito, tá descontado, só que tá muito ruim. A questão é essa. O setor está muito ruim. Ainda mais com a curva de juros do jeito que tá. A gente não pode ir contra. Não faça o mesmo erro, né, que muitos fizeram no ano passado, ir contra a curva de juros. Tá? Aqui, ó. Perdeu, né? Perdeu o último suporte. Então, mas eu gosto do papel ainda, tá? Localiza aqui nessa região aqui, me chama a atenção. Vamos ficar esperto. Vamos ver como é que vai ser. Que mais que teve de destaque? Foram esses os grandes destaques, pessoal. Beleza? É isso. Queria falar... Deixa eu pegar aqui. Então, deixa eu voltar para mim. Aí. Então, eu já deixei aqui para vocês um resumo sobre os papéis, né? Hoje eu não vou fazer o fechamento ao vivo. A gente vai encerrar aqui às 6 horas. E agora é esperar os sinais, né? A gente já tem mapeado o que a gente quer buscar compra, né? Mostramos aí Itaúsa, mostramos a B3 que está no ponto de compra, tem Suzano, Klabin, né? Tem Santander, tem Marfrig, enfim, tem o próprio BOVA11, né? O próprio BOVA11, esqueci de mostrar, mas o próprio BOVA11, enfim, alternativas existem, né? Agora só precisa de um sinal mais concreto. E enquanto acima dos 109 mil pontos, ainda há expectativa deste sinal de compra. E uma vez que o risco-retorno está ainda mais atrativo. Beleza? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, boa noite, um ótimo final de semana e até mais.